que é sobre que tipo de computador que eu compro, que eu preciso pesquisar para eu saber que tipo de computador eu vou comprar. Então, por exemplo, é um notebook? É um computador de mesa? Que configurações ele deve ter para que eu possa comprar, né? Então, muitos alunos acabam entrando em contato comigo, principalmente agora nessa época de pandemia, que tá tendo muita compra, né? Aquisição de produto. Então, eles perguntam, que máquina que é boa, que processador que é bom, que placa-mãe que é boa. Então, resolvi montar um materialzinho e disponibilizar para os alunos, para eles terem esse recurso para poder, depois, tá tendo um suporte para procurar, para ver qual é a melhor máquina para ele. Tá? Então, eu trouxe um materialzinho bem bacana para vocês verem, depois eu vou disponibilizar. Tá? Então, hoje a gente não vai mexer com planilhas. Tá? Podem ficar sossegados hoje. Tá? Vou compartilhar com vocês a minha tela. Tá? E daí, depois eu vou disponibilizar para vocês esse arquivinho, para que vocês possam, depois, né? Tem bastante link, tá? Para vocês clicarem e depois estar procurando ver o melhor equipamento para vocês. Então, na aula passada, a gente trabalhou com botões de ação, a gente trabalhou com macro, né? Algum de vocês chegou a tentar fazer alguma coisa? Eu tentei e deu certo. Deu certo? Que bom, Deu. Guilherme. Então, se quiser utilizar para o projeto final, eu vou ficar muito contente. Tipo assim, colocar em alguma planilha, tá? Mas daí depois a gente vai conversando a respeito dessa parte, tá? Mas se quiser já ir visualizando alguma coisa para poder colocar, é bacana. Então, o que você precisa saber para você poder comprar o seu computador, o seu notebook, o seu celular, né? Então, a gente vai passar para vocês agora um apanhado, né? Para que você possa comprar o equipamento mais adequado à sua necessidade. Se você for comprar um computador separado, por exemplo, um gabinete separado, então você vai ter que escolher um tipo de monitor. O que eu, assim, recomendo, se puder, claro, né? Se você for comprar um computador de mesa, que é chamado desktop, procura pedir para montar a máquina. Então, o que você vai pedir para o técnico na hora de montar? Um processador bom, você vai dar a dica do qual é o processador que você quer, a placa-mãe que você quer, o Lucas está entrando, a placa-mãe que você quer, o monitor, né, que é uma das partes principais também. Lucas, bom dia. Tão bom quando eu respondo. Mas, enfim. Então, esse daqui, por exemplo, ó, se você for comprar um monitor, eu, particularmente, eu prefiro... Bom dia. Ah, tá bom, então, Lucas. Depois a gente acerta, viu? Eu prefiro monitores de tela grande, de tela maior. Por quê? Às vezes eu tenho alguns trabalhos como, por exemplo, fazer alguma montagem, usar um pouquinho do Photoshop, né? Então, eu gosto de visualizar melhor na tela do monitor maior, tá? Eu particularmente. Mas, o ideal, legal, assim, 17 polegadas, 15 polegadas, tá? Que é o monitor adequado, que eu sugiro, tá? Lógico, né? Se você não puder comprar, não tiver, tudo bem.
Mas, para melhor qualidade, eu particularmente prefiro esses que são maiores. E a qualidade também é bom você estar visualizando também a resolução do seu monitor. Então, quanto maior a resolução, melhor. Nayara, bom dia. Enfim. Aqui, ó, a gente tem a resolução. Então, quanto melhor, maior a resolução, melhor a qualidade das imagens. Aonde que eu vejo isso no meu computador? Estou na área de trabalho. Venho aqui, ó, botão direito. Venho aqui, ó, configurações de exibição. E nessa parte que vai abrir das configurações de exibição, você consegue ver qual a resolução da sua tela, tá vendo? Então aqui, ó, quanto o melhor, o máximo que tiver, vai ser melhor a resolução da sua tela, tá? Porque vai exibir com mais qualidade aquela imagem. Por padrão, o mínimo, é essa daqui, ó, 1280x768, tá? É o mínimo, para você ter uma resolução mais ou menos. Tá? Então, se ele chegar mais que isso aqui, melhor ainda. Tá? Só que eles são um pouco mais caros também. Tá? Então, aqui, ó, resolução 800 por 600 exibe 480 mil pixels. O que é o pixel? É o pontinho que forma a imagem. Tá? Então, quanto mais, melhor. E a qualidade da placa de vídeo também. Então, se você for jogar, usar o seu computador para jogo, a placa de vídeo tem que ser boa, tá? Então, assim, eu recomendo uma GeForce, uma NVIDIA, entendeu? Para você estar tendo, não passando tanto nervoso com aqueles joguinhos online que o pessoal gosta tanto. Processador. Processador é uma das partes mais importantes também. Os fabricantes melhores são Intel e AMD, mas quem for comprar separado, RX 570, olha, eu não conheço. Eu tenho que pesquisar. Tá? Deixa eu ver, quem que perguntou? Lucas? Não dá para ver aqui. Não estou conseguindo ver a... Lucas, isso. Ah, é da AMD? Então, a AMD, para computador, eu não recomendo. Por quê? O AMD, dependendo do tanto de programas que você instala no seu computador, ele superaquece. E o superaquecimento do computador acaba fazendo com que ele comece a desligar ou reiniciar. Eu particularmente, sugiro placas da Intel, entendeu? Se for o caso. Modelo Intel. Processador da marca Intel também. A NVIDIA, a NVIDIA é uma das marcas mais utilizadas e a GeForce é própria para jogo mesmo. Então, são uma das melhores, que é o que eu recomendo. Essa que você me falou, eu não conhecia, eu até vou dar uma pesquisada para estar depois verificando. Mas essas que eu citei são as que eu já vi, inclusive alunos que são gamers, assim, eles utilizam esses tipos de placas. Tá? Mas aí fica a seu critério também. Se você acha que essa daí é uma boa, eu não conheço. Então eu não posso falar se é boa ou se é ruim, ao meu parecer. Mas se você já usou, se você já sabe que é legal, então bacana. Também pode estar utilizando. O processador, ele é medido em velocidade. Tá? Então, assim, ele faz é ele que vai fazer aquela tomada de decisão. Então, por exemplo, eu tenho lá, vou abrir a internet, a velocidade com que eu clico no navegador e a velocidade com que ele abre. Então, é o processador que faz esses comandos, tá? Então, quanto melhor o seu processador, maior a velocidade do seu processador, melhor vai ser o resultado. Então, os melhores processadores são da Intel, tá? Mas isso não quer dizer que o processador da AMD também não seja bom. É bom também.
Só que tem aquele pequeno problema que eu falei para vocês. Com o tempo, ele vai superaquecendo. Ele aquece mais rápido do que os da Intel. Tá? E a velocidade é medida em gigahertz. Tá? Então, quanto mais velocidade, melhor. Como que eu vejo isso no meu computador? Tá? Como que eu faço? Ó? Vou aqui, vou mostrar para vocês. Ó. Digite aqui para pesquisar. Vou aqui no meu, tá? Vou digitar lá meu, ele vai aparecer meu computador. Meu INSS, né? Computador. Botão direito, propriedades. Ó. Quando eu clicar em propriedades, ele vai trazer para mim as configurações do meu computador. E esse atalho, a hora que você for comprar sua máquina, você pode fazer isso para estar verificando se o vendedor for lá e te explicar, tá? Então, aqui, ó, no meu caso, ó, o meu processador aqui dessa máquina da escola é um Intel, ele é um i3 com 2,4 GHz de velocidade. Tá? Então, eu já sei que é um Intel i3. Hoje em dia, computadores comuns, tá? Para usuários que vão só navegar na internet, que só vai acessar o pacote Office, que vai fazer trabalho escolar, vai usar para o dia a dia mesmo, YouTube, tá? Uma máquina boa, com velocidade mínimo, acima de 1,8. Tá? Então, você vai olhar isso aqui, ó, 1,8 GHz. Acima disso, para usuário comum, tá? Agora, vamos supor que você vai utilizar um computador para trabalhar com planilhas, planilhas não, com AutoCAD, aquele que faz desenho de plantas de casa, com Android Studio, sabe, que faz programas para celular, que são programas mais pesados. Então, o mínimo, você vai ter que usar um i3, né? Acima de um i3, e com essa configuração de 2,4 para cima, tá? E desculpa, memória acima de 4 GB, tá? Porque senão ele vai começar a travar. Minha recomendação, se vocês quiserem, né, no caso, se for comprar para fazer esse tipo de trabalho, né, de material pesado, um i5 roda legal, 8 GB de RAM, entendeu? Para você não passar nervoso. Porque ele dá umas travadas no computador, daí você acaba perdendo seu material. Então, aí não fica bacana. Então, usuário comum, um i3 tá bom, um Pentium Gold, alguma coisa assim, também dá para fazer. Mas se você quer uma coisa mais profissional, mais forte, então um i5, 8 GB de RAM, entendeu? Então, mais ou menos isso. A placa-mãe. Se você for montar a máquina, sugestão. Aqui, ó, tem uns links, tá? Que eu deixei aqui para vocês verem, depois eu vou disponibilizar. Tem uns links para vocês estarem sapeando, tá? Placa-mãe. Tem dois tipos de placa-mãe, on-board e off-board. O que é isso? A on-board é aquilo que tem tudo acoplado nela. Então, a placa de vídeo é junta, a placa de som é junta, o fax modem é junta. Tá? Então, todos os equipamentos são acoplados à placa-mãe. E o que acontece? Quando queima um dispositivo, você perde a sua placa inteira. Tá? Então, você tem que trocar a placa inteira. Isso acontece muito no notebook, principalmente. A maioria dos computadores que são vendidos em lojas, Casas Bahia, Carrefour, a maioria são on-board. Tá? A maioria são placas on-board. Porque ela é mais barata, porque já vem tudo junto, então o equipamento sai mais barato. Agora, se você for montar um PC, pede para ser off-board, tá? Porque daí os componentes, eles não são acoplados. E, por exemplo, queimou a placa de vídeo. Só vai queimar a placa de vídeo. Você só vai trocar a placa de vídeo. Não precisa trocar a placa-mãe inteira, tá? Então, sai mais barato. Dicas de placa-mãe. Qual modelo? Asus.
a que eu sugiro. Em questão de placa-mãe, é top, tá? Placa-mãe ASUS não dá problema nenhum, pelo menos para mim nunca deu. São muito boas, tá? Tem a Gigabyte, né? Também tem essas daí que são boas, mas a ASUS eu acredito que seja melhor. Mas é lógico, né? Se você tiver uma outra que você já conhece, não tem problema. Mas a que eu recomendo, a ASUS é bem bacana. Principalmente para jogos, tá? Às vezes você acaba ficando o dia inteiro no jogo, superaquecendo. Então, se tiver que queimar alguma coisa, se queimar a placa, os outros componentes não são afetados. E se queimar algum outro componente, a placa-mãe também não é afetada. Então, placa-mãe, off-board, se você for comprar, montar seu computador. E agora, notebook ou desktop? Qual será o melhor para mim, né? Eu trouxe para vocês algumas considerações, aí vocês vão tirar a sua própria conclusão se vai ser um notebook ou vai ser um desktop que é melhor, tá? No quesito portabilidade, que você pode levar para qualquer lugar, né? O notebook ele ganha. Por quê? Ele é mais fino, né? Ele é mais tranquilo para você carregar, cabe em qualquer lugar praticamente, né? É essa a razão da portabilidade ele ter vencido nesse quesito. Tá? Você pode transportar ele para qualquer lugar, diferentemente de você ficar carregando aquele trambolhão embaixo do braço para lá e para cá. Agora, em questão de desempenho, o desktop, que é o computador de mesa, ele se destaca. Por quê? Se você for fazer a comparação entre um notebook de R$ 1.500, vamos falar, R$ 1.500 e um desktop de R$ 1.500, você consegue ter uma configuração bem melhor do computador de mesa do que do notebook, tá? Então, o que acontece? Esse daqui eu trouxe um exemplo que é da marca Dell. Dell é excelente também para computadores de mesa, notebook, entendeu? Excelente. Então, você consegue ter uma máquina potente por um valor não tão alto. Esse modelo que eu trouxe aqui para vocês verem é um i7, chega até 64 GB de RAM, tá? A velocidade dela, do processador, 2.133 MHz, 256 GB de armazenamento SSD, ou seja, memória externa. Ideal para quem trabalha com AutoCAD e 3D e não quer abrir mão da portabilidade. Ele é mais reduzido o tamanho, entendeu? Então você também consegue levar ele para qualquer lugar. Assim, né? Você não vai levar um monitor, então você leva somente ele lá, por exemplo, no seu trabalho, você utiliza o monitor de lá. Tá? Então ele é excelente. Então, esses computadores de mesa, você também pode até turbinar eles. Então, quer trocar o processador, você vai lá, pode trocar. Você pode acrescentar mais memória. Você pode acrescentar mais expansão, né, no caso de capacidade de armazenamento. Então, ele é mais fácil para você manipular do que o notebook, tá? Questão de manutenção, o desktop também ganha, porque hoje em dia, ainda, a maioria das empresas que trabalham com manutenção de computador tem mais facilidade para atender os desktops, e são mais baratos, tá, do que você fazer manutenção no notebook. Então, é aquele negócio, você pode fazer aquela escolha da onde você pode levar, né? Agora, o notebook não. O notebook, dependendo, você até perde a máquina, tá? Porque às vezes não tem aquela assistência certa que vá satisfazer, fazer certinho o que precisa ser feito, né? Tanto é porque as peças são menores, então ele vai te cobrar um valor mais alto, né? E como eu mostrei aqui para vocês, ó, os técnicos de computadores de mesa também são mais numerosos, o que acaba barateando a mão de obra. Dica dessa pandemia:
Não sei se vocês repararam, mas aumentou muito o preço dos computadores, tanto notebook quanto computador de mesa, tá? Porque está tendo muita demanda para compra. Então, tanto celular, notebook, está tudo caro. Então, se você puder esperar para comprar depois dessa pandemia, depois que voltar ao normal, você vai ver como vai dar uma barateada. Mas agora está muito caro. Eletrodoméstico também, por exemplo, aquela air fryer que era R$ 150, se você for procurar no mercado, está 350. Máquina de lavar aumentou bastante também o valor. Processador, que mais? Liquidificador. Essa parte que a gente utiliza dentro de casa aumentou muito nessa época de pandemia. Então, o ideal é não comprar, a não ser que você tenha muita necessidade. O preço, o desktop também sai ganhando, sai nessa vantagem. Por quê? Você consegue comprar uma máquina muito melhor por um preço mais razoável. Então, por exemplo, Laura, se o seu ponto de partida é o preço, um PC tradicional de R$ 2.000 terá uma configuração melhor do que um notebook do mesmo valor. Tá? Porque você consegue ter uma máquina mais de qualidade. Porque essa máquina, ela não é portátil, ela não vai ser, você não vai precisar carregar ela para todo quanto é lugar, vai ficar no seu lugarzinho. Ela vai ter uma vida útil maior, porque não tem aquela movimentação, tá? Então, as peças são mais fáceis de encontrar, a assistência técnica também, então isso faz com que barateie o custo dessa máquina. Em questão de perfil, o notebook, ele acaba sendo melhor, tá? Por quê? Tem uma variedade muito grande de notebooks. Tem notebooks que variam de 800 a 15 mil reais, tá? Então, tem notebook para tudo quanto é gosto. O problema é o manuseio, a vida útil dele, né? Então, muitas vezes, na verdade, o notebook ele foi criado para que você utilize ele numa mesa, né? Sentado, como se fosse um desktop. Mas quem disse que a gente faz isso, né? Primeira coisa que a gente faz é sentar lá na frente da televisão, deitar às vezes, colocar ele na perna, que não pode acontecer, né? Porque ele superaquece. Então, não é recomendado. É o que acontece, o que acaba fazendo com que o computador ele acabe tendo alguns problemas. Então, às vezes a gente coloca o notebook na perna e coloca ele com o carregador ligado, né? Então, o que acontece? Fica pressionando o carregador. Daqui a pouco aquele carregador já não está funcionando direito. Outra coisa também, questão do carregador. É como se fosse o celular. Então, muitas vezes a gente tem lá, dá 50% de carga. Você fala, vou carregar porque eu não quero ficar levantando. Você coloca para carregar o notebook. Acontece que, assim como o celular, você tem que deixar ele pedir a carga. Mas eu vou ficar esperando dar 15% para poder carregar? Sim, por quê? Se você ficar dando carga antes do término, a bateria vai ficar viciada. Assim como o celular, tá? Então, não é à toa que o celular pede para você carregar, entendeu? Agora, se você fica carregando toda hora, tá 20, falta 50%, 60% para acabar, vou dar uma carga completa. Ele acaba perdendo um pouco desse tempo da bateria. Então, ele começa a descarregar fácil, assim como o notebook, assim como o celular, tá bom? Então, uma dica aí, deixa seu celular ou deixa seu computador pedir a carga, você vai lá e conecta. Dá a carga completa, deu a carga completa, também não é para deixar na tomada. Tira do carregador, assim como o notebook, o celular também. Tira da tomada e deixa, usa normalmente, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês, as melhores marcas de notebook, tá? Para vocês estarem dando uma olhada. Nesse caso aqui, no quesito avaliação bem mais avaliados, o Lenovo foi o top, tá? O que eu analiso para mim comprar uma máquina? Assistência técnica, em primeiro lugar, e depois o preço.
Então, ó, aqui tem uns quesitos, ó. 40 é a nota máxima, suporte garantia 20, valores 15, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o Lenovo foi o que ficou no top. Então, ele tem design 13, o valor dele é bem acessível, né? Ó, 14, tá? Só que em questão de suporte e garantia, ó, ele não tem uma boa referência, tá em 14, tá? Então, assim, na minha opinião, eu não levaria. Eu nunca trabalhei com marca Lenovo, tá? Então, eu não sei recomendar se ele é bom, se ele é ruim, se ele é lento, se ele é rápido, então, não sei. Aí temos HP, também vem em segundo lugar. Questão de valor, ele tá muito bem acessível, tá vendo? Ó? Suporte e garantia tá quase 20, 15. A Dell. A Dell é uma das marcas que eu mais gosto. Mas o problema deles, ó, preço, né? Não é muito acessível. Mas em questão de suporte e garantia, eles são top, tá? Deu problema em algum lugar, tem a maior abrangência de garantia, de suporte, de assistência. Tá? Então, a rapidez com que eles respondem é muito rapidinha. Tá? Acer, uma marca boa também, top de valor, porém de assistência também não é legal. Asus, a que eu gosto também, muito boa. Só que, ó, não sei o que aconteceu, mas suporte e garantia deu uma caída aqui. Mas, para mim, sempre respondeu rápido. E questão de preço também deu uma boa baixada no preço para marcas Asus, tá? Agora, um que é top aqui, ó, da Apple. Olha o suporte e garantia deles, 19. Então, assim, no caso, se eles não conseguirem solucionar o seu problema, eles te dão uma máquina nova. Tá? É isso que é o bom da Apple. Computadores, celular da Apple, se eles não conseguirem solucionar, eles te dão um equipamento novo. Só que em questão de valor, né? Olha lá, o valor não está muito bom. Aqui, ó, eu vou deixar para vocês esse melhores marcas aí, ó, cada um tem o seu link, tá? Depois vocês vão visualizando lá qual que fica melhor. A gente vai parar por aqui, porque acabou o nosso tempo e vai cair a nossa aula. Então, daí na semana que vem a gente continua falando dessa parte aqui, tá bom? Dúvidas por hoje? Nenhuma, Simone. Tranquilo. Tranquilo? Então tá joia, gente. Semana que vem a gente volta a conversar a respeito desse assunto. Já vão dando uma sapiada no projeto final, tá? Pra gente depois estar conversando. E daí, semana que vem a gente se fala, ok? Tudo bem, Simone. Bom, então, gente. Obrigada por hoje. Até semana que vem. Se cuidem e fiquem em casa. Tá bom? Tchau, professor. Obrigada por hoje, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, Simone. Tchau.